Olá, está no ar o Pauta Aberta. No programa de hoje falaremos do stand-up. O stand-up comedy é um espetáculo humorístico apresentado por apenas um comediante, que não utiliza cenário, acessórios, personagens ou qualquer recurso teatral. Surgiu nos Estados Unidos e veio para o Brasil na década de 70. Teve como pioneiros Zé Vasconcelos e Chico Anísio. Para falar mais sobre o assunto, estamos com Luiz Gustavo, humorista e palestrante. Obrigado pela presença, Luiz. Obrigado pelo convite. É um prazer estar no programa Pauta Aberta. Prazer é nosso. No Brasil, esse tipo de espetáculo vem crescendo bastante a cada dia. E o que chama mais atenção é que bastante artistas estão aderindo a esse novo gênero. O que se deve a esse crescimento no país? Bom, o crescimento, a gente pode dizer que a internet influencia bastante, as pessoas começaram a ver que é um humor diferente, é um humor do dia a dia. Acontece alguma coisa hoje, as pessoas já fazem uma piada sobre aquilo, então é um outro ponto de vista que foge um pouquinho daquilo que a gente está acostumado. Então acredito que as pessoas estão acostumadas com um tipo de humor e quando vem algo novo, surpreende. E tá esse boom que tá hoje, né, o stand-up comedy. Chama bastante atenção, né? É. E não é uma piada pronta, é vocês que montam o texto de vocês mesmo, né? A piada, no caso. Funciona assim, Marina. A gente cria um texto, a gente pensa em alguma coisa que aconteceu, coisa que está baseada na nossa vida, e a gente observa isso e comenta, né? Então, a diferença de outros tipos de humor, de outros tipos de comédia, é que não é algo pronto, não é algo que você cria, não funciona como uma piada, né? Então, normalmente quem fala é normalmente a pessoa que criou aquilo, porque ela observou, ela vai saber o tom, o jeito para falar, a hora certa, o momento que ela acredita que vai ser engraçado ou não, mas às vezes a gente se surpreende, às vezes a gente acha que a coisa é super engraçada e na hora a gente vai testar e não é bem por aí. E também tem situações que a gente conta algo que pra gente não tem nada a ver e as pessoas se divertem. Certo. Né? E muita gente confunde o monólogo de humor com o stand-up. Qual a principal diferença entre esses dois gêneros? Então, o monólogo, ele está mais ligado ao teatro, né? A pessoa cria um texto, ela precisa de direção, e você tem ali cenários, você tem personagem, você tem uma série de artifícios que podem te ajudar. Já no stand-up, que também é chamado de humor de cara limpa, você não tem personagem, como você falou no início, não tem cenário, não tem nada. Você vai à frente, você se expõe e você fala aquilo que você acredita. Então você não tem um roteiro, você tem algumas ideias, mas você não tem aquilo pronto. Essa é a principal diferença, né? Você é mais espontâneo, é mais tranquilo. E outra coisa, assim, no stand-up, a gente se apresenta com a roupa que a gente tá, que a gente vai sair, que a gente está no dia a dia. Não tem aquela coisa, que roupa eu vou usar para fazer uma apresentação. Vou ter stand-up, vou ter que usar essa roupa, vou ter que... Não. É um microfone, plateia, seu texto e você falando. E vai. E o que você utiliza para montar o seu espetáculo? Por exemplo, você pega situações que você passa como, sei lá, por exemplo, você vai pegar trem. Tem muitas pessoas que pegam um trem, né? E você observa algumas coisas. Por exemplo, eu observo muito, qualquer trem que você pega, ele está lotado, não importa o horário que você vai pegar, ele vai estar lotado, sim. E por mais lotado que esteja, aparece o vendedor de amendoim. Né? E assim, eu não sei quem foi que falou que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Tipo, não pegou um trem lotado. Porque se pegar, vai ver que dois corpos ocupam um lugar no espaço. E eu acho bacana, eu fico observando o poder matemático, por exemplo, de um vendedor de amendoim. Ele chega e fala, amendoim, amendoim, olha o amendoim. 1 é 50, 2 é R$1. Tipo, que bom, né? Sim. Tipo, eu já estava pegando o celular para calcular já. Então, e outra coisa, às vezes você está lá e a pessoa pega e anuncia. Atenção, senhores passageiros, próxima estação, Sé. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Eu achava que vão era aquele buraco, né? Sim. Mas não sei se você já reparou, se você pega trem lotado, quando a gente chega na Sé, por exemplo, na Barra Funda, já está uma muvuca, gente. A galera já está num aquecimento para sair do trem.
E quando abre a porta, tipo, eles vão com tudo. Vão tudo pra cima. E te levam. Então acho que a mulher tem que falar o seguinte, tipo, te prepara, malandro. Eles vão te derrubar. Então é isso, a gente tira o texto para o stand-up disso, de um trem lotado que você pegou e você pensa, bom, peraí, aconteceu isso comigo. E aí você vai e conta para uma plateia e de repente funciona. E aí você vê, bom, legal, esse texto está pronto. Isso é legal. Às vezes você cria ligado à família, às vezes você cria coisa ligada a relacionamento homem-mulher, time de futebol e por aí vai. A questão é algo que você vivenciou, é algo que você observou. Não é então, algo, fulano disse isso, não. Sim, são coisas do cotidiano, então. O stand-up, ele é isso. Você usa coisas do seu cotidiano também para montar o seu espetáculo? Como a história do trem, eu passei por isso, eu estava no trem, eu lembrei disso, eu pensei nisso. Coisa de família mesmo. Por exemplo, a minha mãe. Minha mãe, ela é aquela pessoa que fala o nome da família inteira antes de falar o meu nome. E eu sou filho único. Sim. Pô, e às vezes eu ligo lá em casa e falo, alô, mãe, ela, quem é? Tipo, como assim, quem é? Quantas pessoas ligam lá e a chamam de mãe? Né? Então é isso, tipo, eu vivo isso. E as pessoas falam, você tá falando mal da sua mãe e tal. Não é. É coisa da família, é coisa que nem esses dias eu tava vendo um comercial aí, do Dia das Mães, né, de uma operadora de celular. E falava assim, é Dia das Mães, compre já um celular para sua mamãe e ganhe 1000 minutos para falar com ela. Tipo, quem fala 1000 minutos com a mãe? Né? Isso não é um presente para ela, é um castigo para você. Então, sim, são coisas do meu dia a dia, são coisas que eu vivo e eu levo para o show. Certo. E quais são os assuntos preferidos do público? O pessoal gosta muito vamos dizer assim, quando você fala de time de futebol, funciona muito. Quando você fala de sexo, funciona bastante também. E quando você fala de algo que está na mídia, que acabou de acontecer. Então, aquela notícia que aconteceu, você fez uma piada sobre aquilo, as pessoas gostam também, porque percebem que você criou aquilo em curto tempo, né, em curto período. Certo. E a internet, ela está sendo o principal o jeito de você apresentar o stand-up. Você utiliza esse meio também? É uma das mídias mais fortes que a gente tem, utilizar a internet. Então, as redes sociais são importantes. Então, é importante o humorista ele ter um Twitter, ele ter um Facebook, ele ter um Orkut, ter um blog também. Eu tenho, mas alguns têm blog, funciona bastante. Por quê? Porque a informação ela vai muito rápida. Né? E você tem a possibilidade de ter outras pessoas que já viram o seu show ou que já assistiram. Às vezes a pessoa não assistiu o seu show, mas ela vê um pedaço do vídeo pela internet e ela começa a avaliar, poxa, legal, quero ver o show dessa pessoa. E é muito comum você ver humoristas divulgando o show de outros humoristas, né? O fulano de tal vai estar no Butantã. Então, pessoal, do Butantã vai assistir esse show, vai estar em Sorocaba, vai estar em Minas, vai estar no Paraná. Então, ajuda muito nisso. Quem está lá, às vezes não recebeu um folheto, às vezes não recebeu, não passou na frente do teatro, mas pela internet ela fica sabendo. E a repercussão é rápida, né? É rápida. Bem rápida. Estamos chegando ao final do programa e você pode dar uma palhinha pra gente? Assim, posso falar mais uma situação que eu lembro, que eu coloco no show, que eu fico incomodado quando as pessoas se apresentam, Marina, seja apresentando um programa de TV mesmo, seja na faculdade, seja numa palestra, aquelas pessoas que chegam e falam, olá, boa tarde a todos, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo. Eu fico me perguntando, e para quem conhece? O nome muda? Não muda, né? É o mesmo nome. E não sei se as pessoas vão se lembrar, antigamente tinha um comercial que eu achava fantástico, ele tinha uma ideia de educar as crianças, era um comercial... eu posso falar porque essa marca já não é tão evidente, a Parmalat, aquela que tinha os bichinhos, as crianças fantasiadas de bichinho, lembra e tal. E tinha uma parte bacana que era educar, né? Então a primeira parte da música era falar quais eram os animaizinhos, né? Então era assim, eu achava muito bacana que era o elefante Parmalat, o porco cor-de-rosa e o macaco também são, o panda e a vaquinha só querem Parmalat, assim como a foquinha, o ursinho e o leão. Beleza, primeira parte da música, apresentar os animaizinhos.
segunda parte da música é falar o que os animaizinhos fazem. Então, o gato mia, o cachorrinho late, o rinoceronte só quer leite. Eles não sabem o que faz um rinoceronte. Quer dizer, que o gato mia e o cachorro late, eu já sei. Né? Então, eu gosto disso, né? Porque nos remete à nossa infância, né? Nos traz um momento de conforto e é isso que eu procuro passar nos shows. Muito bom. Queria agradecer pela sua participação no programa de hoje. E você quer deixar mais algum seu site, alguma consideração? Quem puder visitar, tem os vídeos lá de humor, tem os vídeos no meu blog, que é www.luizgustavo.tv. Luiz com Z, tá bom, gente? Então, luizgustavo.tv, tem os vídeos lá para galera acessar, ver a agenda de shows, entrar em contato. Acredito que o pessoal vai gostar bastante. O Pauta Aberta volta após o intervalo com outro tema. Não saia daí. Olá! Muitas pessoas pensam que no circo só há espaços para palhaços, brincadeiras e diversão, mas nem sempre é assim. As atividades por trás das cortinas vão além do picadeiro. O Pauta Aberta de hoje fala sobre a prática de atividades circenses como alternativa para exercícios físicos. No Brasil, existem mais de 500 escolas de circo que proporcionam várias maneiras de trabalhar funções físicas do corpo. E é para falar sobre esse assunto que convidamos a Priscila Vasconcelos, professora formada em Educação Física pela Universidade de Guarulhos e que atualmente dá aula de atividades circenses na Fórmula Academia. Bem-vinda, Priscila. Olá. Quais as atividades circenses que existem? Existe tecido acrobático, existe o trapézio, existe o trampolim acrobático, acrobacias de solo, malabares. Fala pra gente um pouquinho sobre cada uma dessas atividades. O tecido acrobático é basicamente o tecido que fica pendurado normalmente na parte mais alta do circo, que a moça normalmente se enrola e desenrola. O trapézio, as duas cordas com a barra fixa, que normalmente tem o de voo, tem o que realmente que eles se jogam de um para o outro, um arremessa o outro e segura. Tem o malabares, que pode ser a clave, as bolinhas, o swing. E o trampolim acrobático, que você pode fazer acrobacias nele. Acrobacia de solo, que pode ser pirâmide, que pode ser sozinho, e assim vai. É grande a procura por essa modalidade? As pessoas buscam como outra alternativa para praticar atividade física. E qual o público que frequenta as atividades, que participa? Qual o perfil do público? São as pessoas que realmente buscam algo diferente, que não estão a fim de ficar na sala de musculação e querem fortalecer, querem se alongar de uma maneira diferente. Por que as pessoas trocam outros esportes por essa modalidade? Basicamente porque elas querem ver uma coisa nova. Os benefícios de quem pratica essas atividades são maiores do que os benefícios de outros esportes, de outras modalidades, de outras práticas? É tão grande quanto algumas outras. Na verdade, quando associada a outras, os benefícios acabam sendo maiores. Você trabalha força, flexibilidade, agilidade, coordenação motora, além de você fazer novos amigos, além de você trabalhar autoconfiança. E que estrutura a academia oferece aos praticantes? Lá nós temos tecido acrobático, nós temos o trapézio fixo, estamos colocando o trapézio triplo, trampolim acrobático, acrobacias de solo. E os resultados, eles são maiores, são mais rápidos, assim, fisicamente, aparentemente, os resultados dessas práticas? Não, na verdade a prática de atividade física tem um prazo comum entre os professores de educação física que é iguais tantos outros até pela adaptação do corpo. Além do aumento na massa muscular, há outros benefícios visíveis? Sim, na verdade o circo ele não causa uma hipertrofia como uma musculação de você ficar fortão, né? Mas você se torna mais coordenado, mais ágil, mais flexível, então há vários benefícios.
Você começou como estagiária e se tornou professora na academia, onde atua há 6 anos. De onde surgiu a necessidade de especializar na área circense? Na verdade, eu era ginasta antes de fazer educação física e até a vivência do esporte me encaminhou à faculdade de educação física. E aí, quando eu comecei de estagiária na Fórmula, me interessei pela modalidade, comecei a praticar lá e vivenciar, me interessei um pouco mais e fui fazer circo fora. Fui para a Academia Brasileira do Circo e lá aprendi diversas coisas e foi daí que eu comecei a vivenciar um pouco mais e até o compartilhar, treinar com outras pessoas ajuda a aprender, a desenvolver um pouco mais. Então foi assim que eu fui aprendendo tudo que eu sei até hoje. Então você é ginasta também, né? Sim. Mas você não... Dou ginástica artística também. Ah, tá. E fala um pouquinho pra gente da sua experiência na escola de circo. Na verdade, eu gosto muito de exercício acrobático e foi a modalidade que eu mais foquei. Vivenciei trampolim acrobático, vivenciei o trapézio, mas o tecido acrobático foi o que eu mais gostei, mais me identifiquei, foi que eu realmente aprendi diversos exercícios dele. E sobre a sua vida, conta um pouquinho pra gente, o que você já pensou em fazer, se já teve algum outro curso que você pensou em fazer e você desistiu, sabe? Como foi esse caminho todo? Na verdade, quando a gente se forma em educação física, acaba abrindo um leque muito grande, né? A educação física não te especializa em futebol, te especializa em educação física. Você pode trabalhar futebol, basquete, hand. E, na verdade, além de professora de ginástica artística e de circo, me interessei pela ginástica de sala, local, abdômen, pilates, que é realmente o que eu faço além do circo. E durante esse tempo que você trabalha na academia, você notou algum aumento no número de pessoas procurando por essa modalidade? Na verdade, o fluxo sempre foi muito alto. A sala não comporta muita gente e a gente chega a bater 20 alunos, que para 2 professores é uma loucura, é de arrancar o cabelo. Mas a procura sempre foi muito alta, assim, de falar de aumento, a gente precisa aumentar os horários, aí realmente a procura vai aumentar porque a sala não comporta mais. E assim, tem etapas, assim, a pessoa, eu entro hoje na academia, eu quero fazer, participar dessas atividades. E o que eu faço primeiro? Tem todo um cronograma, ou hoje a gente vai fazer tal coisa, hoje a gente vai fazer... Conta um pouquinho pra gente como acontece isso na aula. O professor acaba avaliando a necessidade do aluno. Ele vê o que é um pouquinho mais fraco, que de repente não tem uma boa coordenação, que não é tão ágil, e o professor acaba focando na necessidade do aluno para ele poder ter uma evolução e não ficar frustrado. Querendo ou não, o aluno se frustra por não conseguir executar alguns exercícios. Então, para a gente não causar essa frustração e perder o aluno, a gente trabalha as necessidades dele para ele chegar no exercício propriamente dito. E a que se deve essa modalidade dentro de uma academia? Atender mais alunos, na verdade. Os alunos vão para a academia, tem natação, tem musculação, tem a ginástica, e eles querem coisas novas, até porque a academia acaba tendo essa necessidade de novidade. E o circo é para atender um público um pouco diferenciado, que não quer realmente ficar na sala de musculação ou ficar numa piscina. Eles querem vivenciar outras coisas. Então, foi essa necessidade. E há alguma contraindicação ou qualquer pessoa pode fazer? O professor tem que ter um pouco de cuidado, assim como qualquer outra modalidade. Então, hernia de disco, essas coisas, não há contraindicação. Mas o professor tem que ter os cuidados devidos para não aumentar a lesão e tudo mais. Se o professor souber trabalhar devidamente, vai colaborar muito para esse problema para a melhora desse problema que o aluno tem. Problemas no joelho, muito comum em qualquer pessoa, né? Problemas de tendinite. Então, o professor tem que saber qual que é o problema do aluno, até porque na fórmula tem uma avaliação física que é justamente para trabalhar isso, para avisar para a gente o que acontece, para a gente poder encaminhar bonitinho. Então, assim, tem atividades direcionadas. Por exemplo, um aluno chega e fala, eu tenho problema disso. Então, o professor, ele fala assim, não, você vai fazer tais atividades porque são as atividades adequadas. Tem isso, exercícios direcionados? Tem sim. Na verdade, a gente costuma evitar o que pode aumentar a lesão. Então, algum problema no ombro, algum problema no cotovelo, provavelmente ele não vai fazer tecido, não vai fazer trapézio, provavelmente ele vai fazer trampolim acrobático, vai fazer solo, e ainda assim com N cuidados, porque vai ter a movimentação e tudo mais,
Então a gente precisa estar bem ciente disso. E assim, alguns artistas brasileiros, eles participam no Cirque du Soleil. Isso se deve à qualidade do circo no Brasil? Eu acho que se deve à qualidade da vivência motora das crianças. Então eu acho que assim, algumas crianças hoje, não tanto quanto antigamente, conseguem ainda brincar na rua, ainda subir em árvores. E são habilidades que são fundamentais para o desenvolvimento da criança. Normalmente quem está no circo foi uma criança muito feliz, foi uma criança muito brincalhona, foi uma criança muito arteira, então, porque ela é mais forte, porque ela é mais ágil, porque ela é mais flexível. Então, eu acho que o brasileiro tem toda essa oportunidade. Então, eu acho que eles são muito bacanas. Tem alguém que você conhece que, ao participar, gostou tanto que decidiu seguir nessa área? Então, na Fórmula não é muito o perfil dos alunos, né? Na verdade, os alunos são mais... já têm uma profissão, né? Então, eles são adultos e tudo mais, então eles não viram artistas de circo. Mas nas outras escolas de circo mesmo, há vários casos de alunos que começam, se interessam e viram artistas mesmo. E, assim, para as crianças, no caso da Academia Fórmula, tem atividades circenses destinadas para as crianças? Sim, tem sim. Na verdade, lá agora eles abriram realmente a aula de circo. Antes tinha uma aula chamada ginástica acrobática, que era uma mistura de circo com ginástica artística, que na verdade não remete nada ao nome de ginástica acrobática, que é uma outra modalidade. Esse ano eles separaram, ficou circo e ginástica artística, e há uma modalidade só para isso. E para a terceira idade, assim, há um interesse dos senhores, das senhoras em participar? A terceira idade, propriamente dito, não se sentem, acho que tão à vontade de entrar na aula. Há pessoas um pouco mais velhas, de 40, 50 anos, mas não tem nenhuma de 60, 70 anos que chegue a praticar o circo. Mas não há restrição alguma. Eu acho que é uma questão de interesse, talvez eles não se sintam tão à vontade para arriscar com essa idade. E qual a roupa apropriada para praticar as atividades? Quanto mais fechado, melhor. Manga comprida, calça comprida, tem o tecido específico, porque senão queima o tecido, queima a pele. Então, tem macacões, normalmente são indicados, mas também tem o tecido próprio para isso. Então, tem roupas específicas que vai proteger o aluno de algum tipo de machucado. E assim, Priscila, o sedentarismo hoje é um dos problemas que afetam muito a população. Você acha que essa modalidade ela pode atrair as pessoas a praticar atividades físicas? Sim, com certeza, porque como tem todo o lance da conquista, da superação, de você estar cada vez melhor, você tem um exercício diferente do outro, você aprende um mais avançado, um é a base para o próximo, então estimula muito. Então, realmente, é uma atividade que vai despertar algo no aluno. E para quem nunca participou, qual é o melhor ritmo para começar? A gente deixa eles ficarem à vontade, até porque a aula tem duração de 80 minutos. Então é uma aula um pouco longa para quem está começando. Então a gente deixa ele se adaptando aos poucos. Quando ele se sentir mais à vontade, ele vai ficar até o final da aula, vai aproveitar tudo. Na verdade, nenhum sobrevive aos 80 minutos. Na verdade, no final da aula costuma-se formar um grupinho para tomar um café, um suquinho, porque no final da aula estão todos acabados. E você tem alguma história engraçada para contar pra gente? Algum acontecimento, assim, algum fato com algum aluno? Não, na verdade, até por uma questão de que alguns alunos não gostam de se expor. Tem as brincadeiras, as aulas e tudo mais, mas de acontecer algo engraçado, a gente toma cuidado para não ter isso com o aluno, para ele não se sentir um pouco inibido, né? Então, tem muitas histórias legais de superação, que as moças normalmente vão sem nada de força no braço, e estão em 1, 2 meses fazendo coisas excepcionais. Então, tem histórias muito mais de superação do que engraçadas. Priscila, muito obrigada pela sua participação. Acabamos de conversar com a professora Priscila Vasconcelos. Essa edição do nosso programa fica por aqui. Até o próximo Pauta Aberta. Na TV e na internet.